continuação do livro Cristão Contagiante, de Bill Hybels e Mark Mittelberg. Capítulo 11. Transmita a mensagem com clareza. O momento está gravado, de maneira indelével, em minha memória. Lynn e eu estávamos numa viagem de barco. Depois de ancorar num porto para passar a noite, conhecemos algumas pessoas que nos convidaram para ir ao barco delas mais tarde e passar um tempo com seus amigos. Aceitamos o convite e naquela noite saímos do nosso barquinho a motor para um iate deles. Formavam um grupo muito hospitaleiro e apreciamos conhecê-los. Logo ficou claro que não eram cristãos. Quando, porém, no decorrer da conversa, eles perguntaram qual era a minha profissão, ninguém pareceu espantado pelo fato de eu pastorear uma igreja. Todos foram cordiais e amistosos e passamos bons momentos juntos. Quando estávamos prestes a ir embora, o momento chegou. Lynn já havia subido a escada da embarcação e eu estava no meio do caminho quando um dos anfitriões disse: "Então, Bill, antes de ir, você pode responder uma pergunta? Sempre quis perguntar a um cristão qual é o significado de se tornar crente. Você pode explicar para nós?" Ali eu estava com um pé em nosso barco e uma mão no parapeito do iate deles, olhando para aquelas pessoas, segurando seus copos de bebida e esperando para ouvir o que eu diria. Eu sabia que tinha toda a atenção do grupo, por 45 segundos, para resumir o significado de ser um cristão de verdade. Vamos congelar a imagem para que eu faça a você uma pergunta. Se estivesse em meu lugar, como você reagiria? Estava pronto para dar uma resposta clara e sucinta a uma pergunta tão importante? Se a resposta for não, você é o único. Se é um cristão novato ou é um seguidor veterano de Cristo, esse tipo de situação põe qualquer um à prova. Com frequência, o que ocorre é uma espécie de branco mental. Ou você se vê gaguejando, tentando descobrir por onde começar enquanto sente a pressão do céu e do inferno pesando na balança. No entanto, a Bíblia nos adverte: estejam sempre preparados para responder a qualquer pessoa que lhes pedir a razão da esperança que há em vocês. 1 Pedro, do capítulo 3, 15. Outra passagem diz que é preciso estar preparado a tempo e fora do tempo. 2 Timóteo 4, 2. E Jesus nos chamou para ser a luz do mundo. Como vimos, isso implica não só viver como exemplos brilhantes para Cristo, mas também expressar sua mensagem com lucidez, para que outros possam ver a verdade do Evangelho. É vital que levemos a sério essas ordens. Não são meras sugestões, são imperativos divinos dados por Deus em amor aos perdidos, com os quais se importam profundamente. E quanto atentamos para elas, tem influência direta no destino eterno das pessoas ao nosso redor. Aquilo que as pessoas farão com a mensagem é entre elas e Deus, mas a nossa responsabilidade é deixar a mensagem o mais clara possível. Por isso, recomendo que você se esforce, não só para ler este capítulo, mas também para pôr em prática seu conteúdo. Explicarei em detalhes o que é o Evangelho e em seguida darei algumas ideias de como transmiti-los a outros. 4 pontos a ponderar. O objetivo deste capítulo é duplo. Quero certificar-me de que, primeiro, entendemos a mensagem do Evangelho e, segundo, de que sabemos ilustrá-la para aqueles com quem conversamos. Portanto, vamos analisar rapidamente 4 pontos principais que você precisa saber para ter um conhecimento sólido do Evangelho. São eles: Deus, nós, Cristo e você. Depois de examinar esses aspectos, discutiremos a maneira de comunicar a mensagem a outros com clareza e concisão. Deus. Podemos estudar muitos aspectos da natureza de Deus, mas 3 características são especialmente relevantes para o evangelismo. A primeira é que Deus é amoroso. Por compaixão, Ele nos criou e deseja ter um relacionamento conosco. Mesmo sendo nós pecadores rebeldes, Deus continua a estender seu amor a nós com toda a paciência. Muitas pessoas preferem parar por aí, porém há mais do que precisa ser dito. Veja bem, Deus também é santo. Isso significa que ele é absolutamente puro e separado de tudo o que é imundo.
Essa mensagem ficou clara para mim após construirmos um auditório na Willow Creek, no momento da inspeção final. Antes que os representantes da empresa chegassem, um dos membros de nossa equipe iluminou com um holofote as áreas escuras do teto acima da estrutura da construção. Várias imperfeições, até então ignoradas, se tornaram claramente visíveis. Então o pessoal da construção chegou. Assim que viram o holofote, disseram com firmeza que não podíamos examinar o prédio daquela maneira, até pegarem o contrato a qual especificava que a inspeção final deveria ser feita em luz ambiente. Esse incidente sempre me faz lembrar a santidade de Deus e seu efeito sobre nós. Em luz normal, nossa vida tende a parecer muito boa, sem nenhum defeito ou problema moral sério. Mas então Deus dispõe a luz brilhante de sua santidade sobre nossas ações, intenções e pensamentos, mostrando o que não há nada de belo. Isso nos leva à terceira característica de Deus. Ele é justo. Em outras palavras, ele é como um juiz eficiente, que não faz vistas grossas à infração da lei. Em vez disso, sempre aplica a justiça. Muitos anos atrás, na escola, certo homem assassinou um membro de sua família. Quando finalmente foi levado ao julgamento, o juiz decidiu que ele já fora punido o suficiente e o deixou sair livre. Não é preciso muita imaginação para adivinhar como o público reagiu. O quê? Isso não é justo. Queremos justiça. Substitua esse juiz por um que faça a lei ser cumprida. Bem, Deus é um juiz perfeito que aplica a justiça a todos, sem parcialidade. Quando Deus criou os seres humanos, Ele nos fez bom, sem pecados. Contudo, abusamos da liberdade, rebelando-nos contra Ele e nos tornando mal. Além disso, como acabamos de ver, a santidade de Deus expõe quem somos, e sua justiça lida sem parcialidade com os pecados que cometemos. Infelizmente, a seriedade de nossos pecados exige que Deus pronuncie a pena de morte sobre nós. Isso implica tanto morte física quanto espiritual, que é a separação de Deus num lugar muito real chamado inferno. Para concluir, as más notícias, somos incapazes de tomar qualquer iniciativa que possa mudar nossa posição. Às vezes descrevo isso como estar moralmente falido, sem nenhum recurso na conta para pagar as dívidas. Felizmente, a história não termina aí. Cristo. Jesus Cristo foi singularidade capaz de resolver nosso dilema. Por ter sido tanto Deus quanto homem, como Deus tinha o poder e autoridade para formular um plano destinado à nossa salvação, como homem pode executar o plano tomando sobre si o castigo que merecíamos. A verdade central do Evangelho é que Cristo morreu em nosso lugar como nosso substituto, sofreu a pena de morte por nós. Ao fazer isso, expressou o amor de Deus, confirmou sua santidade e satisfez a justiça divina. Jesus realizou tudo isso para que pudesse oferecer-nos, de graça, seu perdão, sua amizade, a sua liderança. Não merecemos, não pagamos por essas coisas e não podemos conquistá-las. A única forma de recebê-las é prostrando-nos humildemente diante dele, admitindo nossa rebeldia e aceitando sua proposta inacreditável. Quando fazemos isso, nossa dívida pelo pecado é completamente paga e recebemos a promessa de vida eterna no céu. Também ganhamos a companhia constante do próprio doador, que estará conosco para nos orientar, conduzir e corrigir em amor sempre que precisamos. É como resume a música que cantamos em nossos períodos de louvor. Ele pagou uma dívida que não devia. Ele tinha uma dívida que não podia pagar. Precisava de alguém para meus pecados lavar. E hoje canto uma nova canção. Ó graça excelsa, todo dia então. Cristo Jesus pagou a dívida que eu nunca poderia pagar. Autor desconhecido. Antes de avançar para o último dos 4 pontos, analisemos algumas questões para que as pessoas costumam apresentar sobre o papel de Cristo na salvação. Primeiro, querem saber por que o preço precisava ser pago. Porque Deus não podia simplesmente perdoar e esquecer como nós fazemos. Suponha que seu carro novo esteja estacionado em frente à sua casa
e sem querer seu vizinho bata nele. Embora você possa perdoá-lo e isentá-lo de qualquer responsabilidade, ainda há um problema. Quem pagará o conserto? Como você deixou livre, precisará arcar com os custos sozinho. De maneira semelhante, nós causamos danos ao pecar contra Deus, e Ele também se dispõe a nos perdoar e a restaurar nosso relacionamento com Ele. Só precisamos pedir. Entretanto, ainda assim, Ele teve de pagar pelos danos. A conta, a pena de morte, Ele pagou vindo à terra, tornando-se um de nós e morrendo na cruz em nosso lugar. Atos 20, 28. A segunda questão que algumas pessoas levantam é: por que Cristo teve que pagar a pena? Que tipo de justiça é essa? Jesus, um inocente, sofrer em meu lugar. Alguns já até compararam esse ato com uma antiga prática dos tempos medievais que consistia num sistema terrivelmente injusto de punição substituta. Quando um jovem membro da família real infringia as regras, seus mestres não ousavam em discipliná-lo de forma direta. Em vez disso, surravam um menino escravo na frente do ofensor. Supostamente, isso deveria fazer o herdeiro se sentir mal o suficiente para corrigir seu comportamento e andar na linha. É claro que esse sistema era muito parcial e nem um pouco justo. De que forma isso difere do que Cristo fez? A resposta está em sua identidade. Ele não era um espectador relutante que Deus pôs à força na situação como um menino escravo para receber nosso castigo. Na verdade, ele é o Deus contra quem pecamos. Filipenses 2, do 6 ao 8, fala sobre isso quando diz que Cristo, embora sendo Deus, dispôs-se a temporariamente abrir mão da sua exaltada posição por nós. Ele esvaziou-se de si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens. E sendo encontrado de forma humana, humilhou-se a si e foi obediente até a morte e morte de cruz. Deus ainda nos diz: eu o amo. Paguei por vontade própria a pena que você deveria e quero perdoar-lhe. Quer confiar em mim e seguir-me? Você. Agora a bola está na sua quadra e de repente você decidir o que fará com ela. Jesus pagou o preço da salvação do mundo inteiro, mas somente receberão pecado aqueles que o aceitarem. Fico perplexo ao perceber que, a despeito da ênfase bíblica no fato de que devemos aceitar Cristo e o dom da salvação de maneira individual, essa é a parte mais negligenciada da mensagem em muitas igrejas hoje. Muitas pessoas têm a impressão de que, se forem à igreja ou tiverem nascido numa família cristã ou tentarem ser indivíduos religiosos, estarão automaticamente bem com Deus. Isso, porém, não é verdade. Todo mundo que depende dos esforços pessoais para entrar na família de Deus acabará enfrentando o pior pesadelo do mundo. Veja a advertência de Jesus em Mateus 7, do 21 ao 23. Nem todo aqueles que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas apenas aquele que faz a vontade de meu Pai, que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos em teu nome? Em teu nome não expulsamos demônios e não realizamos muitos milagres? Então eu lhes direi claramente: nunca os conheci. Afastem-se de mim, vocês que praticam o mal. Portanto, em amor, aqueles que precisam ser alcançados, temos de ser absolutamente claros quanto ao fato de que uma resposta pessoal é imprescindível. Cada um de nós precisa aceitar o perdão e a liderança de Cristo de maneira individual. E quando fazemos, a Bíblia garante que o Espírito Santo passa a habitar imediatamente dentro de nós e a nos transformar de dentro para fora. Não podemos tomar essa decisão por outros, mas devemos pressioná-los a fazer uma escolha prematura. Mas devemos ter certeza de que eles compreendem que não há outro caminho além disso. Devemos estar preparados para ajudá-los a dar o passo que cruza a linha da fé, assunto que abordaremos no capítulo 13. Espero que, ao estudar esses 4 pontos, nós, Cristo e você tenha conseguido melhorar seu domínio dos elementos básicos da mensagem evangelística. Agora,
passaremos ao segundo objetivo deste capítulo, que é fornecer alguns instrumentos práticos para você transmitir uma mensagem a outros.